E se ninguém ganhasse a Primeira Guerra Mundial? Parte 1. A nossa história começa aqui em abril de 1917, quando os Estados Unidos declaram guerra às potências centrais, por causa da interceptação do telegrama Zimmermann e o afundamento de navios americanos. Mas nesta realidade o telegrama Zimmermann não é interceptado e os alemães dão um passo para trás na sua guerra submarina. Então os Estados Unidos entram na guerra só no começo de 1918 e o México também entraria na guerra contra os Estados Unidos. Já na Europa, em março de 1918, os alemães iniciam a ofensiva a Ludendorff, com o objetivo de quebrar a linha defensiva da Entente e forçar a derrota da mesma. Em pouco tempo os alemães já chegam no Rio Marne, se aproximando muito de Paris, e após algumas batalhas os alemães conquistam Paris. Mas os franceses recusam a rendição e mudam a capital para Bordeaux. Nas Américas, em fevereiro de 1918, o México lança um ataque surpresa aos Estados Unidos, de início se saindo bem. Mas eles começam a sofrer com rebeliões internas e como os alemães ainda estavam sofrendo com o bloqueio naval do Reino Unido, eles não conseguiram mandar apoio. Então eles começam a ser empurrados pelos americanos. De volta à Europa sem os soldados americanos, os britânicos começam a recrutar soldados das suas colônias em massa. Estouram rebeliões na Irlanda financiadas pelos alemães. No fronte italiano, a guerra entre Áustria-Hungria e Itália permanece um impasse. Em Paris acontece a última grande batalha da guerra, com os dois lados tendo muitas baixas, mas a Entente saiu vitoriosa, forçando os alemães a recuarem para Compiègne. Estouram revoltas dos sindicalistas na Bretanha, e de comunistas na Baviera. Com os dois lados no limite, Alemanha e França concordam em um cessar-fogo, com a Alemanha desocupando a França, mas mantendo a ocupação na Bélgica enquanto o Reino Unido permanecer na guerra. Logo em seguida um cessar-fogo é assinado entre Áustria-Hungria e Itália. Nas Américas, o México leva um grande contra-ataque americano, rapidamente perdendo territórios. Em pouco tempo o México assina a paz, perdendo a Baixa Califórnia para os Estados Unidos e províncias para Guatemala. Com a derrota da França, o rei Constantino da Grécia volta ao poder assinando um cessar-fogo com a Bulgária. No Oriente Médio, o Império Otomano estava à beira do colapso, e os britânicos continuavam financiando a revolta dos árabes. Então os alemães apoiam rebeliões na Índia, Egito e outras colônias. Então os britânicos também assinam um cessar-fogo com as potências centrais. Então em 1919 o mapa da Europa seria assim. E agora vamos abordar país por país. A Rússia segue os mesmos passos da nossa realidade para se tornar a União Soviética. Com os vermelhos vencendo a guerra civil, com a única diferença que a derrota da facção branca seria mais cedo, já que tanto a Entente quanto as potências centrais estariam muito fracos para financiar os brancos. Ao final, Lenin morreria em 1924, aconteceria a disputa entre Trotsky e Stalin pela sucessão, com Stalin ganhando e Trotsky fugindo para o México. A França esperou décadas para sua revanche contra a Alemanha, e ao final o melhor que conseguiu foi um cessar-fogo, e agora ainda tinha que lidar com as revoltas dos sindicalistas. As greves logo se espalham para outras regiões da França. Os sindicalistas fazem uma aliança com os comunistas e em 1920 é fundado o Partido Comunista Francês. 1920, ano que os revolucionários tomaram Paris e iniciaram uma guerra civil. A capital é novamente transferida para Bordeaux, mas como o exército francês estava destruído, os revolucionários rapidamente conquistam muito território. O presidente francês renuncia e uma junta militar liderada por Philippe Pétain assume, mudando a capital para Corte na Córcega, e em novembro de 1921 Marcel Cachin proclama a Comuna da França. Então em 1922 existem duas Franças, a socialista na Europa e capitalista na Córcega com seu império colonial. Es geht durch die Welt ein Geflüster. A Alemanha também não estava em uma boa situação, apesar dos ganhos territoriais com a guerra. O exército estava exausto e o movimento comunista se espalhou muito rápido. Como uma tentativa de manter o Império Alemão, Kaiser Guilherme II renunciou em favor de seu filho o Príncipe Guilherme. Mas isso não mudou nada e as revoltas dos comunistas rapidamente evoluem para uma guerra civil. Ainda em 1918, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo fundam o Partido Comunista Alemão.
Os poloneses, aproveitando a situação, se revoltam contra os alemães e conquistam alguns territórios, ganhando acesso ao mar e separando a Prússia Oriental do resto da Alemanha. De volta à Guerra Civil alemã, os comunistas conquistam muitos territórios no norte, se aproximando de Berlim. Então os alemães mudam a capital para Königsberg, na Prússia Oriental. A Rússia soviética começa a invadir os estados fantoches alemães que ficaram abandonados com a Guerra Civil, e se inicia a Guerra Polaco-Soviética. Os comunistas alemães tentaram interferir e se aproximaram bastante de Varsóvia, mas por causa das derrotas na Guerra Civil eles não conseguiram. A guerra termina da mesma maneira que na nossa realidade, com a Polônia vencendo. A Alemanha também participou da Conferência de Riga e conseguiu garantir seus estados fantoches nos Bálticos e na Crimeia. De volta à Guerra Civil, graças ao enfraquecimento do Império Alemão, os comunistas conseguiram virar o jogo. E em 1922 a Marinha Imperial Alemã e o Exército Imperial se moveram para a Prússia Oriental junto ao governo imperial. Logo em seguida, Karl Liebknecht proclama a República Socialista Popular Alemã. Em 1923 acontece uma disputa pelo cargo de presidente do Partido Comunista Alemão entre Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo. Ao final, Karl Liebknecht venceu e Rosa Luxemburgo foi para o exílio. Após a Guerra Civil, a Polônia propôs um pacto de defesa mútua para o Império Alemão, mas os alemães recusam. Por falar em Império Alemão, ele, igual à França, conseguiu manter seu império colonial, porque a marinha fugiu com o imperador para a Prússia Oriental. O Brasil saiu da guerra logo após o Reino Unido. E a partir daí a história segue um curso parecido com a nossa realidade, com Vargas sendo eleito em 1930, e depois se tornando ditador. Porém, em 1935 a intentona comunista de Luiz Carlos Prestes é bem sucedida e o Brasil se torna um país socialista, tendo boas relações com seus aliados da Comintern. Os italianos morreram aos milhares por alguns territórios da Áustria-Hungria que Entente prometeu. Mas no fim os políticos italianos assinaram um cessar-fogo. E em 1919 vários grupos sindicalistas e nacionalistas estariam brigando nas ruas da Itália. O rei Vítor Emanuel III, temendo uma revolução socialista, nomeou como primeiro-ministro Benito Mussolini, presidente do Partido Nacional Fascista. Começava assim a ditadura fascista na Itália e a ideia de um revanchismo contra a Áustria-Hungria. A Romênia, após a derrota para a Áustria-Hungria e Bulgária, se tornou um estado fantoche da Áustria-Hungria, mas em 1925 a Áustria-Hungria, por motivos que vou abordar na parte 2 desta série, perdeu sua influência. E a Romênia se tornou um país independente, mas a derrota na Primeira Guerra Mundial gerou um sentimento de revanchismo, e em 1930 o rei Carlos II nomeou Ion Antonescu como o primeiro-ministro, chefe da Guarda de Ferro. Em 1932 alguns protestos comunistas foram reprimidos pela Guarda de Ferro. O rei e o primeiro-ministro entraram em discordância quanto ao combate ao comunismo. Então Ion Antonescu faz um golpe de estado, se proclama ditador e o rei vai para o exílio na Grécia. Desde seu início, a Primeira República Portuguesa passou por sérias instabilidades. Houveram várias tentativas de golpe e de revoluções. Em 1926 uma tentativa de golpe dos militares falhou. E no mesmo ano o presidente nomeou como primeiro-ministro Bento Gonçalves, um marxista-leninista. Um ano depois o grupo fascista chamado Legião Portuguesa faz um golpe de estado e inicia uma ditadura com apoio de Mussolini na Itália. O Japão, após a guerra, foi obrigado a devolver as colônias alemãs ocupadas. E após isso a história do Japão segue um curso bem parecido com a nossa realidade, com o exército imperial e a marinha tendo mais participação política, o aumento do expansionismo e a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Quanto aos outros países, abordarei na parte 2, porque senão o vídeo ficaria enorme. Então até a próxima.